Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. As pessoas têm me perguntado muito a respeito de fibromialgia. Eu recebi um texto de um médico de São Paulo, Dr. Luiz Sérgio Gomes, e ele mandou um texto aqui, ele é espírita, obviamente, né? E ele mandou um texto aqui bem interessante para a gente dar uma examinada juntos, tá? Fibromialgia, o corpo endurece o que a alma não consegue soltar. Olha que interessante. Fibromialgia é uma das condições mais intrigantes da medicina contemporânea. Exames frequentemente normais, dores difusas, fadigas intensas, sono não reparador, sensibilidade corporal aumentada e um sofrimento que muitas vezes não encontra explicação objetiva nos métodos tradicionais de investigação. Durante muito tempo, pacientes com fibromialgia foram incompreendidos, desacreditados ou rotulados como exagerados, ansiosos ou emocionalmente frágeis. No entanto, hoje sabemos que a fibromialgia é uma condição real, complexa e multifatorial, envolvendo alterações neuroquímicas, sensibilidade do sistema nervoso central e distúrbios do sono, fatores anormais, emocionais e inflamatórios. Mas talvez exista também uma dimensão mais profunda que merece ser observada. Muitas vezes a fibromialgia parece ser uma linguagem silenciosa de um corpo cansado e sustenta tensões emocionais e que nunca puderam ser verdadeiramente elaboradas. A medicina psicossomática vem demonstrando há décadas que as emoções persistentes podem influenciar profundamente o funcionamento do corpo. Isso a gente já sabe, né? O organismo humano não separa completamente mente do corpo. Pensamentos, emoções e experiências de vidas produzem reações químicas, hormonais e neurológicas reais. O corpo registra a história do nosso emocional. Muitas pessoas com fibromialgia carregam uma longa trajetória de sobrecarga emocional, autocobrança com excesso de responsabilidades. Necessita constantemente agradar e desculpa, embolei tudo aqui, gente. Necessita constante de agradar e dificuldade de impor limites. Ou seja, ela tem a necessidade de agradar a todos e não se coloca o próprio limite, tá? Frequentemente são indivíduos que aprenderam desde cedo a suportar tudo e cuidar de todos. Resolvem problemas, sustentam famílias, absorvem dores alheias, mas raramente aprende a cuidar de si mesmo. A espiritualidade sempre fala, né? A gente tem que ter, primeiro de tudo, o amor próprio, porque se a gente se amar, a gente tem condições de amar ao próximo. Se a gente não se amar, a gente não tem condições de amar ao próximo. Então é mais uma prova do que a espiritualidade diz. Em algum momento, o corpo começa a falar aquilo que a boca não consegue dizer. Um dos mecanismos mais importantes da fibromialgia parece estar relacionado a um estado permanente de alerta do sistema nervoso. O organismo vive como se estivesse diante de uma ameaça contínua. Os músculos permanecem tensos, o sono se torna superficial e a fadiga é constante. E como o corpo nunca recebe autorização interna para relaxar, a alma permanece contraída. O corpo acompanha essa contração. Gente, esse texto aqui está definindo praticamente vocês.
Há dores físicas que carregam peso emocionais invisíveis. Muitos pacientes com fibromialgia descrevem frases como: sinto-me como se eu carregasse o mundo nas costas. Meu corpo parece que levou uma surra. Eu acordo cansado. Nunca consigo descansar de verdade. Essas expressões possuem um profundo significado simbólico. O corpo pode transformar emoções crônicas em linguagem física. Aquilo que não é elaborado emocionalmente pode manifestar-se como uma tensão muscular, fadiga crônica, dores e rigidez muscular. Não se trata de sintomas. A dor é real, o sofrimento é real. Aí ele começa aqui. A hipersensibilidade da alma, ou seja, do espírito. A pessoa com fibromialgia frequentemente possui uma grande sensibilidade emocional. Muitas são empatias, outras são intuitivas, outras profundamente afetivas. Absorvem no ambiente as tensões emocionais de uma maneira intensa. Ou seja, a grande maioria das pessoas que têm fibromialgia são os médiuns que têm empatia, são os médiuns de transporte. Absorvem as energias do meio ambiente para si. Aí, quando pertencem a algum centro espírita, vão até o centro espírita e no centro espírita as próprias entidades que cuidam da casa, elas fazem o transporte daquela energia para os lugares onde tem que ser. Quando a pessoa não é espírita, ela guarda tudo dentro dela e continua ali. Entretanto, essa sensibilidade nem sempre encontra um espaço saudável de expressão. As pessoas engolem emoções, tolera excessos, silencia tristezas, acumula mágoas, mantém-se forte por fora, enquanto são muito frágeis internamente. O resultado pode ser um sistema nervoso permanentemente hiperestimulado, como um alarme que nunca desliga. A fibromialgia talvez represente não apenas um excesso de dor física, mas também um excesso de tensão existencial acumulada ao longo da vida. A medicina moderna avançou muito na compreensão neurobiológica da fibromialgia. Hoje sabemos que existem alterações em neurotransmissores relacionados à dor, ao sono e ao humor. Por isso, o tratamento ideal raramente depende apenas dos medicamentos analgésicos. Muitas vezes o paciente precisa aprender algo profundamente difícil, parar de sustentar o mundo inteiro sozinha. Parar de segurar tudo, segurar a onda da família, segurar a onda do filho, segurar a onda do vizinho, dos amigos. A pessoa quer carregar o mundo nas costas e não é a nossa função, a gente não está aqui para isso, tá? A fibromialgia frequentemente obriga a pessoa a desacelerar. O corpo antes suportava tudo, agora começa a colocar limites nesse peso. Aquela pessoa hiperfuncional, ou seja, que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou cumpre várias funções ao mesmo tempo, ou tem muita responsabilidade nas costas, passa a perceber que não consegue mais manter o mesmo ritmo. Em alguns casos, o paciente começa lentamente a aprender a dizer não, a respeitar limites e a descansar, a pedir ajuda. Isso é importantíssimo. Gente, pedir ajuda ou pedir socorro não é um sinal de fraqueza, é um sinal de inteligência. Prestem atenção nisso, vamos ressignificar esse pedido de socorro, pedido de ajuda. A cuidar de si mesmo e a reconhecer as suas emoções. Talvez a cura não esteja apenas em eliminar a dor, mas em transformar a relação consigo mesmo. Ressignificar, como eu acabei de dizer. Diversas tradições espirituais afirmam que as emoções reprimidas podem adoecer não apenas a mente, mas também o corpo energético e emocional.
Ou seja, a gente acaba adoecendo o perispírito e o perispírito reflete no corpo físico. A tensão contínua endurece, o medo paralisa, a culpa intoxica e o ressentimento aprisiona. Olha que legal. Prestem bem atenção, vou repetir. A tensão contínua endurece, o medo paralisa, a culpa intoxica e o ressentimento aprisiona. Prestem bem atenção nisso, tá? Muitas vezes o paciente com fibromialgia necessita mais do que remédios, necessita de acolhimento, escuta e compreensão. Talvez uma das maiores lições da fibromialgia seja: o corpo possui limites emocionais. Aquilo que a alma não suporta silenciosamente durante anos pode, em algum momento, manifestar-se no físico. Talvez a verdadeira terapêutica comece quando o indivíduo percebe que não precisa carregar sozinho todos os pesos da existência. Então, lentamente, aquilo que estava endurecido começa finalmente a relaxar. Porque às vezes a dor não é apenas um problema do corpo, às vezes a dor, a alma pedindo socorro silenciosamente. A gente tem que escutar. A fibromialgia, gente, como a gente tem muita responsabilidade e as pessoas querem carregar o peso do mundo nas costas, querem resolver os problemas de todos e acaba não resolvendo os dela. Fica com um excesso de uma energia espiritual dentro da gente, uma energia emocional dentro da gente. Então, a gente precisa fazer um tratamento espiritual junto com a medicina da Terra. Porque dentro do tratamento espiritual, os irmãos mais velhos, ou os espíritos de luz, eles vão auxiliar a liberar um pouco desta energia e tirar um pouco do peso das suas costas, e automaticamente, na medicina da Terra, eles vão te ensinar a relaxar e vão te dar alguns medicamentos para diminuir essas dores físicas que as pessoas que têm fibromialgia sentem. Então é muito importante a gente juntar a medicina espiritual com a medicina da matéria. Então, gente, vocês que estão carregando o peso do mundo nas costas, talvez não apresentem sintoma nenhum agora, mas lá na frente, daqui a 5 anos, 10 anos, eu estou falando isso para as pessoas dos 40, dos 50, daqui a um tempo, está sujeito a começar a apresentar sintomas de fibromialgia. Então, gente, cuidem-se. A responsabilidade de vocês é com vocês mesmos. O amor sempre começa pelo amor próprio. Então, a gente tem que cuidar da gente para a gente poder cuidar dos outros. Então, prestem bem atenção nesse recado que eu estou passando para vocês hoje, tá bom? E gratidão ao Dr. Luiz Sérgio Gomes, lá de São Paulo. Grande abraço.